Salve, galera, eu tô aqui com a Janaína, coordenadora do Núcleo da Penha do Pessoal, com a Heber Dantas e Ed Batatão. A gente teve um problema aí que, mais uma vez, que precisar da ajuda da mamãe STF, que foi a questão do censo. Bolsonaro tinha cortado a verba para fazer o censo. E o Marco Aurélio Mello foi lá e falou, mano, tem que fazer, é constitucional, amigão. A Jana queria falar um pouquinho sobre isso. Conta aí, Jana, qual é a sua perspectiva a respeito dessa patifaria aí, bolsonarista? Então, o que acontece? O censo é de extrema importância, ele acontece de 10 em 10 anos. O ano passado, por causa da pandemia, não aconteceu, e não aconteceu também porque um dos fatores foi que o dinheiro do censo ia ser passado para ajudar na pandemia. Pois bem. Senta que lá vem a história. Esse ano ia acontecer o censo. A presidente do IBGE estava organizando tudo e passaram para ela que ela ia ter 10% da verba, ou um pouquinho menos do que normalmente é a verba para fazer o censo, o que tornava impossível a realização do censo, e ela pediu demissão. O governo federal, pantufas, não estava nem aí. Aí, como o Daniel apresentou, o STF gritou. Mas aí a gente tem uns porquês, né? Uns possíveis porquês da não intenção do censo. O censo, para quem não sabe, é a coleta de dados. E essa coleta de dados ela é feita de uma maneira mais detalhada. Por quê? Porque é com esse censo que a gente consegue medir a situação do país. O censo ele é feito em todos os municípios, as pessoas vão em todos os lugares possíveis para coletar esse dado, porque o censo é quem vai me dizer quais as políticas públicas, quem está na escola, quem não está, quem é alfabetizado, quem consegue fazer, quem tem banheiro em casa, quem consegue fazer todas as refeições. Então, o censo é quem mostra como está o país naquele momento. Quanto tem de desempregado, quantos tem moradia, quem mora em comunidade, quem tem casa própria. Se a gente for pensar, será que é importante ou interessante para o Bolsonaro, nesse momento, ter um censo? Quantas crianças não perderam os pais no meio dessa pandemia, onde a gente tem um genocida se negando a fazer, a investir na vacina, né? A questão do censo é mais uma questão que mostra o desrespeito do genocida com a população brasileira. Eu acho que dá para dar o pontapé inicial por aí. Eu queria saber o que vocês acham. Eu acho que assim, é evidente que para esse governo não ter esse dado é uma forma de nublar mais a narrativa daqui para frente, que isso vai trazer resultados absurdos, vai trazer uma visibilidade de todos os problemas que a gente está vivendo. O que eu acho que também está por trás disso é uma necessidade de canalizar fundos. O orçamento que a gente aprovou, além de estar aprovado com 5 meses de atraso, esse orçamento tinha que ser aprovado ano passado, ele foi aprovado de uma maneira impossível de ser executado. Então, para poder fazer esse orçamento passar e ser assinado, eles cortaram verbas. Cortaram verbas do quê? De qualquer coisa que o governo desconsidere importante, inclusive o censo. O maniqueísmo do bolsonarismo, ele é muito tacanho, ele é muito curto, né? A estratégia por trás do bolsonarismo, ela é de curto prazo, ela é tacanha. Por isso que eu digo que também, eu concordo em parte, que seja por isso, mas eu não acho que seja só por isso. Eu não acho nem que seja especificamente pensando nesse resultado. Eu acho que esse é o bônus para eles. Eu acredito que é um absurdo isso. Eu entendo até que talvez ele esteja querendo maquiar dado e tudo, essas coisas, mas é um absurdo porque, na verdade, o censo, ele não é simplesmente para a gente saber o que está acontecendo. Ele também Ele que norteia a política pública. Exato, mas, exato. Se eu não souber onde precisa ir dinheiro de política pública, daqui a 5 anos eu posso dizer que o governo Bolsonaro foi o que mais colocou criança na escola e acabou com a fome. Exatamente. Claro que é. Mas acabou com a fome e matou a galera de fome.
Então, né? Não deixa de ser uma verdade, né? Até mesmo a população indígena que está sendo tão atacada, eles podem falar, não, a população... Nunca se protegeu tanto a população indígena. É. Não dado, como você vai provar que não é? Com dado já é difícil ter essas conversas, Dan. Não, e os dados públicos do IBGE norteia, inclusive, orientações das empresas privadas, inclusive. Sim, onde tem saneamento. Isso, são uma várias. O censo é uma luz para iluminar o caminho, para ver se você vê, ó. Sem o censo, né? Sem o censo a gente fica no escuro, né? Mas como é um governo que não tem censo de modo algum... O governo das trevas, né? Na realidade. O período medieval, em pleno 2021, quando a gente achava que ia estar meio Jetsons com os carros voando. É pensar que a nossa ciência ainda hoje não evoluiu ao ponto da gente ter um skate voador para todo mundo. Mas isso aí não é culpa do cientista. Isso daí é a quantidade de distração que as pessoas arrumam por cientista. Ele tem que fazer cura de doença, clonar cachorro e ficar cavando buraco para achar água em planeta que não tem ninguém. O planeta não tem ninguém! Vai achar água pra quê? Né? A gente tá aqui discutindo a importância do censo porque o governo federal não sabe, não dá o valor que o censo deveria ter. Eu vi um meme... Porque a população, né? Eu vi um meme, Jana, que era assim, um cientista falando assim, 2020, eu queria estar pensando em carro voador, eu queria estar pensando em viagem acima da luz, mas tô aqui tendo que explicar que a Terra não é plana. Bem isso! Vou ter que explicar... pronto! Falar que tem que explicar que a Terra não é plana é o que resume o governo Bolsonaro. Mas aí como é que fica essa situação? Porque você estava falando anteriormente, a gente convencer as pessoas de certas coisas. Se as pessoas não estão convencidas do básico, como é que vamos fazer? Mas isso é consequência do desmonte da educação. De décadas de educação. A gente tem uma escola que há décadas não ensina as pessoas a pensar, não ensina as pessoas a digerir informação. Só cospe informação na cara dela. Então ela tá vendo num livro lá dizendo para ela que a Terra é redonda, e ela tá vendo o professor dizendo que a Terra é redonda, mas quando ela olha pela janela, quando ela tá no avião, quando ela tá em todas as situações do dia a dia, ela não conecta essa realidade, porque foi uma informação jogada, não foi uma informação aprendida. É uma educação bem bancária, onde ela coletou um dado. Ela não executou ele, e aí ela vira... Esse modelo de educação... Eu vi um outro meme, já não sei se você vai concordar com essa figura de imagem, né? Antigamente, o professor, ele era aquela fonte de água no meio do deserto. Então, o professor dele vinha a informação para os alunos. Não havia muitas outras fontes. Hoje, o professor, ele está ali tentando passar a informação dentro de uma piscina. Ele é a mesma fonte de água, mas no meio da água. Várias águas vindo do rio, da piscina, do oceano. Salgada, doce, misturada, poluída, tudo misturando ali. E o professor tentando passar a água limpa e não conseguiu. Isso me lembra aquela fala do Humberto Eco, né? Que, tipo, a internet, ela igualou a opinião de um estudioso e a opinião de um ignorante, né? Ele falou isso numa entrevista certa vez, né? Só que eu vou além. Eu acho que, na verdade, a internet, ela fortalece a voz dos ignorantes, entendeu? Ela permite que os ignorantes se encontrem. Isso. E aí eles ecoam, né? Eles geram muito ruído e é foda. E foi bom vocês falarem de internet, porque eles estavam sugerindo que o censo fosse feito pela internet. E aí eu pergunto, se a gente vai para uma ocupação onde tem moradores, será que todo mundo tem um celular para acessar a internet? Ou tem a internet, ou em lugares mais distantes, a gente tem gente que mora embaixo de cabaninha de plástico. Essa pessoa vai ter acesso à internet? Então é uma maneira de excluir pessoas, tornar mais invisíveis as pessoas que não têm as condições que eles acham que é padrão por não conhecerem o próprio país.
as desigualdades, as diferenças sociais. É muito O complicado. governo que taxa livro. O que a gente pode dizer, né? É um governo em que a informação não é valorizada. A informação, ela é, pelo contrário, a informação ela prejudica, né? A criação de narrativas. A informação ela é prejudicial para esse tipo de governo. Olha, eu lembro que quando o Bolsonaro se elegeu, eu sabia que eu era vista por ele como inimiga 2 vezes. Uma das vezes, acho que 3. Uma das vezes por eu ser lutadora social, sindicalista. A outra vez por eu ser professora. E a terceira vez por eu ser uma fraquejada, porque afinal de contas eu sou uma mulher, né? Então tem uma quarta vez aí, por ser muito mais inteligente que ele. Obrigada. Não precisa agradecer não, que essa régua aí é baixa, viu? Não, que o Bolsonaro, verdade, ser mais inteligente que o Bolsonaro não é... Até a Bebel. Eu tô falando da cachorrinha do Ed, né? Você falou de fraquejada, né? Aí, vocês acreditam que Vocês viram uma entrevista da Michelle? Deixa eu falar, deixa eu contar, Ed. Não vou deixar. Vocês viram uma vez uma história de uma entrevista que a Michelle deu, em que ela fala olha assim... Olha vocês duas aí, hein, com essas brigas ele é tão energético assim na rua, né? Eu queria que ele chegasse em casa com essa energia. Então, vocês acreditam... Jana, você acredita que teve uma vez que eu sonhei? Alô? Ô, Dani, você sabe se entre os carros do Bolsonaro tem o tal do Renegade? Deve ter, né? Ele deve ter um Renegade, com certeza. Se não, ele e os filhos. Tem. Jana, você acredita que teve uma vez que eu sonhei que a Laura, a fraquejadinha lá, a filha do Bolsonaro, ela era do PSOL? Ela tinha crescido, era do PSOL, era mó, ativista da porra, mano. Acredita que eu sonhei isso uma vez? Nem fala isso, que esses dias eu comprei uma briga na internet por causa disso. Eu acho que foi antes de ontem. Um meme falando assim, ó, da família do Bolsonaro, a única que não é ladrona é a Laura, porque a única que não rouba é a Laura, que tem 9 anos, mas isso é só por enquanto. E aí eu falei, gente, é uma criança, tem 9 anos, não tem culpa de ser filha de quem é. E aí o pessoal caiu de pau, falou um monte, e aí eu fiz as minhas defesas, que eu achava que da menina, da criança. Por quê? Porque eu dou aula na periferia e eu sei o que é ter uma criança ser julgada pelos pais. E se eu não quero que meu aluno pobre periférico seja considerado um bandido que tem 8 anos, eu não quero que qualquer uma criança seja considerada uma bandida. Se aparecer qualquer coisa que fale que ela roubou biscoito dos colegas, ela não sei o quê, aí pode rotular, porque eu acho que já é um peso muito grande ser filha de quem é. Opa! Porque é muito difícil se orgulhar. Então, mas é o tipo de situação que, inclusive, esse problema que você está citando, Jana, eu penso o seguinte... Se a menina não fosse ser, ela já está jogada nessa direção, porque ela já tem inimigos declarados. Exatamente. É igual você olhar para uma criança. É igual o que fizeram no Jacarezinho. Mataram as pessoas porque disseram que mora bandido. Ninguém sabia de ver. Assim, naquele lugar tem trabalhador. Não tinha nem saído a lista dos nomes, falar que todo mundo é bandido sem saber nem quem você atirou. É fácil, né? A gente falou disso semana passada, né? Imagina pegar uma criança, a pessoa tá rendida, a pessoa não sei exatamente nada mas você vê a pessoa com a mão pra cima falando, tô me rendendo, e alguém metralhar essa pessoa dentro da sua casa. Eu odeio o Bolsonaro, mas eu não quero que a filha dele veja ele sendo, se um dia ele fosse executado, ou não quero que ela veja ninguém sendo executada na frente dela, porque ela é uma criança. Eu ia falar, tem que tomar cuidado com essa figura de linguagem aí, que lei de segurança nacional. Eu acho que eu não cheguei a ver essa postagem não, da Laura. Mas eu acho isso tão cruel, tão desumano, quanto o que aconteceu quando o filho do Lula morreu, o netinho do Lula morreu. Vocês lembram, cara? Sim. Gente fazendo troça na internet por causa disso, cara.
Tipo, mano, que absurdo, cara. Tipo, é desumano, é cruel, é monstruoso isso, cara. Né? E eu espero que a Laurinha cresça lá, mano, e se torne mó militante foda do pessoal, tá ligado? Também, certo? tô Né? torcendo. Eu tô torcendo por isso, mano, tá ligado? Né? Eu quero, Agora, se quero que ela meu não senso for, ela realize. vai pagar os ônus dela. Pra facrejada do Bolsonaro ser completa. É, Exatamente. isso aí, mano. Já Eu quero mais que pensou? essa Ele olhar menina e venha pra esquerda. falar assim, nossa, Então, eu acho que sobre o censo é isso, né, gente? Tipo, ainda bem que Falta eles foram de senso completo. ainda bem que o governo foi forçado a fazer, né? Porque sem isso a gente Outra vez não o tal do funciona nada, né? eu espero que apareça o dinheiro para fazer algo decente, né? Não, Então, aí ele vai ter que se virar, né? Já foi decretado que vai ter que fazer, e o censo ele tem um formato, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Vai ter que mandar a grana dos apoiadores lá, dos deputados, senadores que apoiam o governo lá, que recebeu o tratoraço, para fazer censo. Ele não pode, ele vai ter que tirar esse dinheiro do bumbum, cara. Eu sei, da bunda dos senadores que seja. Então, eu não sei que. Não, eu sei, né? Ele vai ter que fazer umas estripulias aí, umas contabilidades criativas. Mas. Por que você acha que o Guedes quer vender o país? Tudo que A melhor forma de você pagar manter o cofre aberto pro povo mergulhar é vender estatal. Não que eu não sou contra a privatização. Eu sou contra as privatizações do Guedes. a gente também fez um vídeo, galera, sobre isso, falando sobre privatização. A gente fala, né? Não é uma questão de ser contra ou a favor de privatização. Privatizações têm vários formatos, né? Alguns são inteligentes, outros não, né? E a gente fala sobre isso. A gente fez um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá ligado?